E aí galera, belezinha? Vamos nessa, novo vídeo agora falando sobre os princípios da Lei 8666/93, a Lei de Licitações, princípios que regem o processo licitatório no nosso ordenamento jurídico, na nossa administração pública. São vários princípios, alguns deles vocês já conhecem, né? Alguns já são conhecidos do direito constitucional, administrativo, e são trazidos para cá apenas com alguns ajustes, né, para poder igualar ao processo licitatório, ao assunto. Então não é nada de grandioso, outros são novos, mas bem tranquilos para a gente trabalhar. Vamos nessa. O princípio da legalidade determina para você o seguinte: o administrador público, para realizar o processo licitatório, e o responsável pelo processo tem que seguir tudo o que está previsto na lei. Ele não pode criar novidade, ele não pode estabelecer etapas sem que a lei estabeleça essa possibilidade. Tá? Então, não, ele vai estar vinculado à lei. Ele vai ter que fazer exatamente como a lei determina. A única discricionariedade que ele tem é no momento que eu tenho a dispensa, a possibilidade de dispensa de licitação, as chamadas licitações dispensáveis, tá? Que você vai encontrar em outro vídeo sobre esse assunto. Então, legalidade, o administrador tem que criar o processo licitatório dentro do que a lei estabelece. Impessoalidade também é lógico. Ele não pode utilizar critérios subjetivos. Inclusive, isso acaba trazendo, junto com a impessoalidade, o princípio do julgamento objetivo. Eu não posso utilizar a subjetividade para decidir qual vai ser a instituição responsável por vencer aquela licitação. Tá? O serviço ou o produto oferecido vai vir... Eu não posso escolher, eu não posso fazer isso. Eu tenho que olhar as propostas e a melhor vencerá. A que se enquadrar tudo que for estabelecido vencerá. Então, você percebe que a impessoalidade traz junto o julgamento objetivo. Afasta a subjetividade completamente. Tá? Então, prevalece interesse público, tem que ser aquela proposta que atenda melhor a necessidade do público e que não seja a necessidade do privado e afasta a subjetividade de decisões. Tranquilo? Princípio da moralidade também, você já sabe, não adianta só ser legal, tem que ser também moral, tem que ser também impessoal, tem que ser também dentro de uma moralidade normal, nada demais. O princípio da igualdade que começa a trazer princípios próprios. O princípio da igualdade você encontra no artigo 3º, parágrafo 2º, olha eu fazendo o 3 e falando do 2, da Lei 8666. Que determina para você que, no caso de empate entre propostas, lá no momento da abertura da proposta, né, qualquer coisa lá em modalidade você vai ver o procedimento acontecendo, no vídeo de modalidade, lá naquele momento da abertura das propostas, se houver empate, eu tenho que ter critérios para desempatar. E o próprio artigo 3º, parágrafo 2º, traz os critérios. Primeiro, produtos produzidos no Brasil. Segundo, caso não seja o caso, não seja utilizado, é possível utilizar, produtos ou serviços que sejam prestados por empresas brasileiras. Terceiro, se nenhum dos dois cabe, você vai para empresas de fora, não tem jeito, mas que invistam na parte científica, na parte de pesquisa no Brasil, que tenham investimento. Se nenhum dos três ganhar, vai no porrinha, no sorteio, na moeda e está tudo certo. Tranquilo? Publicidade já vai ser visto, aquela história. O ato administrativo tem que ser publicado para ter efeito e agora o que mais importa é o público. O que mais forte aqui é ser público. Isso você vai encontrar no artigo 3º, parágrafo, olha eu fazendo mal, parágrafo 3º. Então vou colocar aqui em cima, né, para a gente poder ter essa anotação. Artigo 3º, parágrafo 3º, ele vai dizer para você que todos os atos da licitação não possuem caráter de sigilo. Eles são públicos. Eles têm que ser apresentados ao público. Porém, preste atenção, você tem que trabalhar esse princípio da publicidade junto com o princípio do sigilo das propostas. Assim como você tem impessoalidade andando com o julgamento objetivo, você também tem esses princípios juntos. Porque a lei vai falar assim: os atos dos licitatórios, eles serão públicos, não podendo ser sigilosos, salvo as propostas até a data de sua abertura. Então vamos nessa, para a gente poder firmar isso aqui. Princípio da publicidade. A licitação é pública, qualquer pessoa interessada tem que ter acesso. Você que está fazendo concurso público, quando for ter uma licitação aí para o concurso que você pretenda prestar, ou uma dispensa que seja, no site da instituição tem que estar. Tem que dizer, mostrar para você como que o processo foi feito, qual foi o motivo da dispensa, qual foi o motivo da escolha daquela instituição, porque é público. Agora, as propostas não podem ser públicas. A partir do momento que você tem o início, você tem lá o edital, né, e você tem a data para a abertura das propostas definida, o momento em que as propostas vão ser abertas, nesse interim, bonito isso, né? Você vai ter as propostas apresentadas. Agora, essas propostas aqui são sigilosas. Só que é o que ele fala. O princípio do sigilo das propostas diz que
O sigilo vai até a data de abertura das propostas. Depois é óbvio que ela se torna pública. Aí no site da instituição você vai ter todas as propostas, a vencedora e as perdedoras disponíveis a você. Tranquilo? Menos as eliminadas que não tem por que estarem ali. Só as que foram qualificadas para disputa. Então, publicidade. Todos os atos, desde a publicação do edital até a assinatura do contrato e da manutenção da assinatura, do acompanhamento, tem que ser públicos. Só as propostas que possuem uma exceção. As propostas não são públicas até a abertura. Até porque, convenhamos, né? Você imagina? Se a proposta não fosse sigilosa, fosse pública, a outra concorrente ia ter acesso à proposta de uma, faria uma contraproposta com muito mais facilidade. Nunca iríamos chegar a lugar nenhum, né? O pessoal só ia apresentar a proposta no último dia. Tá tranquilo? Probidade administrativa significa que sim, você que tem a ver com a licitação, a instituição que promover e a pessoa responsável por realizar o processo de licitação e acompanhar a licitação, a vencedora na prestação, eles também estarão regidos pela Lei 8429, a Lei de Improbidade. Então, qualquer ato que fira a moralidade administrativa vai incorrer seus servidores e as pessoas ligadas a ele em improbidade administrativa. Princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Lembra que eu te falei? Tem o edital. Pode ser uma carta convite, de acordo com a modalidade convite. Independentemente, esses são os instrumentos de abertura da licitação, chamado de instrumento convocatório, que convoca quem queira participar. As regras do jogo estão aqui. Você quer participar? Não, vamos fazer uma licitação sobre tal coisa, eu preciso disso, disso, disso. Dentro da lei, ele vai estabelecer como funcionará. A regra está aqui. Então, eu estou vinculado a um instrumento convocatório. Eu não posso alterar as regras do jogo durante o procedimento. As regras... O procedimento vai ser regido pelo edital, pela carta convite, que é o chamado instrumento que convocou, instrumento convocatório. Tranquilo? Você imagina, está fazendo um concurso público, sai o edital, todo mundo se inscreve. Um dia antes da prova, os caras saem mudando a regra do jogo completamente. Não dá, né? Sai mudando tudo, muda o número de vaga, muda a disciplina. Uma coisa é retificar o edital dentro do período que há essa previsibilidade. Agora, a qualquer momento também não, né? Então, a vinculação é isso, tá? A licitação estará ligada ao instrumento que convoca, ao edital ou à carta convite. Princípio da competitividade, é lógico. A grande coisa que a licitação quer encontrar, e isso você já sabe, não é o melhor preço necessariamente, né? É a melhor proposta. E para ter a melhor proposta, tem que ter competitividade. Para isso, eu tenho que gerar no instrumento convocatório formas de que várias instituições ou prestadores, né, ou produtores, se interessem pela licitação. Por isso que, por exemplo, a lei proíbe o uso de marca. Eu não posso definir uma marca, senão eu estou afastando as outras. Só aquela marca pode participar, não tem lógica. Eu não posso estabelecer dimensões exclusivas e únicas. Porque se for um produto exclusivo, eu não faço. A licitação é simples. Então, se eu for licitar, eu tenho que realizar dentro do edital, eu tenho que estabelecer requisitos e qualificações que tragam o maior número de interessados ao processo licitatório. Beleza? Por último, o princípio da adjudicação compulsória ao vencedor, que eu acho lindo esse nome, mas é uma forma viada de falar. Princípio do assina contrato com a porra do cara que ganhou. É só isso. Porque, veja bem, o que esse princípio diz? Olha que novidade, nunca pensei nisso. Você tem que assinar o contrato com a pessoa que ganhou a licitação. Caramba, sério? Eu nunca pensei nisso. Mas tem um motivo para tal. Depois da abertura da proposta, e você tem o anúncio do vencedor, a administração pública ela possui 60 dias para confirmar ou não, ou revogar o processo licitatório. Porque pode ser que a necessidade da licitação que naquele momento existia, na hora que se decretou o vencedor, não existe mais o porquê licitar. Sabe, aquela necessidade que existia no momento do edital sendo publicado, ela foi desfeita. Essa necessidade sumiu, ou ela foi atendida. Tá? Então, se torna desnecessário. Então, mesmo depois de assinar contrato, ou melhor, desculpa, mesmo depois de anunciar o vencedor, a assinatura do contrato, agora sim, só vai acontecer se a administração achar que realmente deve. Ela tem 60 dias para perceber se vale ou não.
E aqui entra de novo lá em contrato administrativo que fala sobre cláusulas exorbitantes. Porque olha só, vamos dizer que a sua empresa ganhou, a sua empresa foi declarada vencedora. Você vai vender 100 mil computadores, não, estou exagerando, né? 100 computadores para a prefeitura da sua cidade. Você vai ficar esperando a administração confirmar contigo. Imagina que 30 dias depois que você venceu a licitação, nada foi resolvido, chega um cara e fala, vem cá, eu quero comprar 100 computadores a 50 mil reais cada um. Caraca! Aí você pensa, não dá. Eu só tenho 30 no estoque, os 100 que eu estou guardando, eu vendi a R$1.000 para a prefeitura. Porra, 50, puta que... Ah, fazer o quê, né? Aí chega no 59º dia, o cara volta e fala, meu irmão, eu quero 100 computadores. Você tem ou não tem? A 50 mil cada um. Pô, 59 dias, falta um, não vai assinar mesmo, dane-se. Vai e vende. Beleza. A administração vem e fala, oi, tudo bem? Meia hora depois você vendeu, sabe? Aquela lei de Murphy. Viemos assinar o contrato. Cadê os computadores? Porque tem que estar lá, amigo. Então você tem a obrigação de aguardar essa data. Agora, vamos dizer que a administração chegue no 60º dia e fale, ah, não quero nada não. Porra, mas eu perdi uma venda maravilhosa de 100 computadores. Pô, o problema é teu, amigo. Quando você participou da licitação, você tinha conhecimento que a administração possuía um tempo para assinar ou não o contrato. Agora, a jogada é essa. Decidiu por assinar, a adjudicação compulsória ao vencedor. Tem que assinar com quem ganhou. Eu também não posso levar 60 dias para poder afastar outros e escolher o segundo ou terceiro lugar. Tá, beleza? A menos que o primeiro lugar não consiga atender mais a necessidade. Aí eu jogo para o segundo. E mesmo assim ainda vou aplicar uma multa no desgraçado. Legal, né, cara? Tá certo aí, meu amigo? Então são esses os princípios de licitação. Moleza, né? Até eu sei. Então se eu aprendo, qualquer um aprende. Um abraço, meu povo.